Elivaldo Barbosa, falamos agora há pouco, né, a respeito do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Governador do Rio Grande do Sul, pré-candidato à presidência da República pelo PSDB, disputas prévias no dia 21 de setembro, Elivaldo. Correto, já está em campanha, buscando essa condição de candidato à presidência da República, buscando a condição de candidato à presidência da República pelo PSDB, que realiza prévia aí em novembro deste ano, obviamente. Vamos lá, então conversar com o governador, já está aqui conosco, o governador do Rio Grande do Sul, governador Eduardo Leite. Boa tarde para o senhor. Antes de mais nada, muito obrigado por aceitar o convite aqui do Jornal do Piauí, da TV Cidade Verde, de conversar com os piauienses. Obrigado. Boa tarde para o senhor. Obrigado, Joelson, Elivaldo. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com os piauienses aqui, através deste canal, e deixar meu abraço a todos os amigos, especialmente os amigos do meu partido aí, do PSDB, a partir da nossa liderança, o Silvio Mendes, ex-prefeito da capital. A propósito disso, o PSDB aqui do estado do Piauí está disposto a, na prévia, apoiar o nome do senhor. Como é que o senhor recebe este apoio vindo dos piauienses e como analisa a caminhada até a prévia do dia 21? Olha, eu recebo com muita alegria e com o senso de responsabilidade, porque o PSDB do Piauí, especialmente a partir de Teresina, nas administrações que tivemos, demonstrou a sua competência, a sua qualidade no trabalho do Silvio e no trabalho também do Firmino, um grande amigo que nós lamentamos muito a perda e que fizeram um trabalho super importante demonstrando essa qualidade, por exemplo, pelo destaque obtido na educação, apesar das dificuldades econômicas, mostram com muita propriedade que não é sobre ter dinheiro para resolver tudo, é sobre ter foco em gestão para resultados, produzindo as transformações que produziram na cidade de Teresina do ponto de vista da educação, a qualidade do ensino, que alcançou destaque nacionalmente entre as capitais em função do trabalho que foi feito. Então, é uma grande responsabilidade, eu busco estar à altura aqui das expectativas para poder, nessas prévias, vencer, ter a indicação e levar o PSDB para apresentar uma alternativa para o Brasil que rompa com essa polarização inútil e que tira energia nessa tentativa de destruição de um lado e de outro. A gente tem que construir o futuro do Brasil e não ficar lutando contra o passado. Governador Eduardo, boa tarde. É um prazer falar com o senhor. O PSDB, a gente percebe aí uma disputa, de certa forma, com dois campos bem definidos. Um João Dória, governador de São Paulo, e outro que apoia o senhor, governador do Rio Grande do Sul. O senhor acredita que o PSDB sobreviverá, a unidade do PSDB sobreviverá depois da prévia do dia 21 de novembro? Olha, da minha parte, sim, Elivaldo, pode ter certeza disso. Eu sou PSDB há 20 anos, eu me filiei ao PSDB assim que eu pude me filiar a um partido político, com 16 anos de idade. Estou completando 20 anos de filiação agora, no mês que vem, em outubro. E um partido que, para mim, representa o que eu penso de um governo que seja bem organizado, que tenha responsabilidade com as contas públicas, responsabilidade do ponto de vista fiscal, controle das receitas e despesas, de uma forma moderna, tenha o Estado funcionando, mas ao mesmo tempo com sensibilidade social, que procura fazer as políticas públicas para melhorar a distribuição de renda, para melhorar serviços públicos. O PSDB me representa nessa sua visão de Brasil e de mundo. Agora, é claro que nós temos um debate aí estabelecido a partir das prévias. Eu espero que essas prévias aconteçam de uma forma limpa, transparente, clara, com discussão sobre qual candidatura que melhor pode representar o partido, porque não é sobre atender um projeto pessoal, vaidades de um candidato ou de outro, é sobre a responsabilidade que a gente tem com o Brasil de viabilizar uma candidatura que efetivamente faça o partido se sentir representado e que consiga tocar nos corações e mentes dos brasileiros para despertar novamente a esperança em relação ao futuro, né? Então, se outra candidatura melhor conseguir fazer isso em relação à minha, perfeito, eu tenho total condição de compreender isso, respeitar e ajudar, inclusive se for de fora do PSDB, né? Porque, como eu disse, não pode ser sobre atender um projeto pessoal e nem é sobre atender um projeto partidário. É sobre a gente conseguir viabilizar um projeto para o Brasil que faça o país sair dessa guerra e possamos focar
os ataques, não às pessoas, mas o ataque aos problemas. Não falta problema para a gente jogar contra. Tem que ir contra a inflação que está aí tirando o poder de compra da população, tem que ir contra o desemprego, contra a miséria, contra a fome, contra tantos problemas que o Brasil tem. A gente já tem problemas demais para ficar nesse problema de uma guerra de uns contra os outros. Eduardo Leite, governador do estado do Rio Grande do Sul. O futuro candidato à presidência da República pelo PSDB, seja o senhor, seja João Dória, seja qualquer outro nome, terá um grande desafio pela frente, o de fortalecer o PSDB no Brasil. Aqui no Piauí, a crise no PSDB, ela foi sublinhada pela derrota na Prefeitura de Teresina no ano passado. O senhor tem essa dimensão? Na última eleição, 4% das intenções de voto com Geraldo Alckmin como candidato. Esse desafio interno, o senhor está pronto para romper? O senhor entende que esse vai ser um papel determinante para o futuro candidato tucano? Não, é claro que o momento político que se vivenciou ao longo dos últimos anos não foram fáceis para o Brasil, né? Geraram um ambiente para o PSDB também de dificuldades. Então, a gente entende isso e até por isso que eu acho que posso dar uma colaboração. Como um jovem governador, estou aqui com 36 anos, mais jovem governador da atual safra de governadores e um dos mais jovens da história do Brasil, pronto para dar minha colaboração no sentido de fazermos política pensando no futuro. Talvez seja exatamente a melhor colaboração que eu possa dar. Sair dessa política atrelada às coisas velhas, né, a velhas práticas políticas que acabaram fazendo com que o país desperdiçasse tempo e visse tantos episódios lamentáveis de associação a coisas ruins, que não cabe nem a gente ficar falando, e a gente possa superar, fechar esse capítulo e abrir uma nova página para o Brasil de discussão sobre o futuro. Um país que se debruce sobre as oportunidades que tem do ponto de vista ambiental, por exemplo, o respeito ao meio ambiente, a construção de um ambiente econômico de oportunidades, inclusive aproveitando a riqueza ambiental que a gente tem, não para destruí-la e consumi-la para gerar riqueza, mas crescer respeitando esse meio ambiente e as oportunidades de crescimento que o Brasil tem, respeitando florestas, respeitando as nossas bacias hidrográficas, os nossos rios, lagos, respeitando o meio ambiente rico, diverso que a gente tem para construir oportunidades de emprego e renda para a população. É sobre esse Brasil do futuro que a gente tem que conversar e eu tenho convicção de que posso ajudar o PSDB nessa direção. Tem manifestado aí uma preocupação exatamente de romper com essa disputa já bastante acirrada entre aliados do presidente, o presidente Bolsonaro, e no PT com o ex-presidente Lula, que estão aí patrocinando ou proporcionando uma disputa muito acirrada. O senhor acredita que é possível ainda a construção de uma alternativa a essa disputa, governador? Eu acho que é mais do que possível. Estou convencido de que será construída essa alternativa, sim, Elivaldo. A gente tem um ambiente no Brasil que, de fato, tem uma polarização e uma guerra nesses extremos. Tá? É claro que não dá para comparar o comportamento antidemocrático do presidente Bolsonaro ao Lula. Eu não acho que o Lula não seja um democrata, mas ele está na raiz desse problema. O Lula sempre fez uma campanha do nós contra eles, ricos contra pobres, ou pobres e ricos, ou uma região do país e outra. Tentou fazer crer que o Brasil começou com ele, que tudo que de bom acontecia no Brasil foi graças a ele, tudo de ruim era por conta de outras pessoas. Isso foi alimentando e criando um ambiente da onde sai Bolsonaro. Bolsonaro emerge desse ambiente criado por Lula politicamente, então são duas faces de uma mesma moeda, embora o comportamento antidemocrático do presidente Bolsonaro seja, sem dúvida nenhuma, um problema adicional que eu não vejo em Lula. Mas a gente precisa encerrar esse capítulo. E eu percebo que boa parte da população percebe isso também. É claro que como uma parte da população quer mais é tirar Bolsonaro e vem Lula essa oportunidade, nesse momento estão indicando o voto no Lula. Como outra parte da população não quer a volta do Lula, vem Bolsonaro, nesse momento a figura que antagoniza,
e acaba indicando o voto em Bolsonaro. Mas a verdade é que as pessoas não estão preocupadas ainda com a eleição. A maior parte da população está preocupada se vai conseguir botar comida, se vai botar carne na mesa ou não, está preocupada com a conta da energia que vai vir com um aumento ainda maior nas próximas contas, está preocupado se vai conseguir manter o emprego para o próximo mês, está preocupado se vai chegar a vacina a tempo de proteger os seus parentes mais queridos, mais à sua volta. Essas são as preocupações iminentes, imediatas da população. Não está preocupada com a eleição. No momento que houver o processo eleitoral deflagrado e se começar o debate eleitoral, eu tenho certeza que a gente vai mostrar para a população que tem alternativa, que ao invés de atacar os problemas, né, que estão aí, estão atacando as pessoas, então vamos parar de atacar as pessoas, vamos parar de atacar uns contra os outros, a gente passe a atacar os problemas da maneira como eles devem ser atacados. A propósito, o senhor, durante algum tempo, e aliás é falado sobre isso agora, o senhor apoiou em dado momento o presidente Jair Bolsonaro. O senhor está preparado para ser cobrado pela postura que teve de apoio ao presidente Jair Bolsonaro e agora fazer o discurso de que está querendo romper com esse modelo? Claro, já há algum tempo o senhor manifestou que não concorda com ele, mas participou efetivamente de um fortalecimento da campanha de Jair Bolsonaro no primeiro momento. Joelson, acho que eu tenho clareza de que foi um erro, como a maior parte da população também tem essa consciência. Agora é importante a gente voltar lá a 2018 e lembrar do momento que a gente estava vivenciando. Antes de qualquer coisa, lembrar, o meu candidato era Geraldo Alckmin. Foi o candidato que eu apoiei, foi para quem eu pedi votos, foi com quem eu fiz campanha junto. Não foi Bolsonaro. E eu não apoiei Bolsonaro, não fiz campanha junto com ele, não associei o meu nome ao nome de Bolsonaro, não pedi votos para o Bolsonaro. Eu manifestei o meu voto nele e fiz questão de deixar claro, já lá em 2018, as profundas diferenças que eu tinha de Bolsonaro. Mas, de outro lado, a gente tinha o PT com um modelo econômico que tinha gerado 14 milhões de desempregados. E com problemas morais, éticos, de escândalos de corrupção. A volta do PT ao poder também não era boa. Então a gente estava naquele segundo turno entre duas escolhas, de dois caminhos que foram levados ao segundo turno e tinha que se optar por um deles. Mesmo assim, eu acho que foi um erro, Bolsonaro, por conta do que se está vendo aí. Não imaginei que pudesse ser tão ruim quanto está sendo, né? E aprofundando divisões e diferenças no país. Mas é um erro que precisa ser corrigido e, tanto quanto qualquer outro cidadão, eu estou disposto a fazer minha parte para ajudar a corrigir o rumo em 2022. Como o senhor vê a candidatura do ex-prefeito Silvio Mendes aqui de Teresina para o governo do estado? Faz parte da estratégia tucana nacional, candidaturas nos estados, candidaturas majoritárias nos estados? Tem toda a legitimidade, afinal, o Silvio tem experiência administrativa, é conhecido pela população, as pesquisas indicam isso também, que apesar de ele estar já há bastante tempo fora das disputas políticas, há esse reconhecimento e é, sim, alguém com qualidade, capacidade para poder se apresentar como candidato ao governo do estado. Então, terá da minha parte todo o apoio e estímulo para que a gente possa, com o PSDB, ter na figura do Silvio uma liderança que ajude também o Piauí no seu futuro. Tá, governador Eduardo Leite, muitas pessoas do Nordeste do Brasil ficam também pensando sobre como pessoas que vivem na região Sul, Sudeste, têm conhecimento dos dramas que são próprios dos nordestinos. A dificuldade de acesso à água, agora mesmo estamos vivendo um período duro de estiagem, a dificuldade de geração de emprego e renda em regiões como essa, onde você não tem grandes indústrias, onde os serviços que tomam conta de boa parte da geração de emprego, a necessidade de investimentos no agronegócio, já que aqui se produz muito mais agronegócio, a agricultura familiar também muito forte aqui na nossa região. Como é que o senhor pretende convencer? Elivaldo, Joelson. Oi, pois não. Joelson, tem muito gaúcho aí no sul de Piauí, não tem? No agronegócio? Tem bastante. Plantação de soja e milho. Como é que o senhor... Então... pois não. Eu vou usar esse próprio gancho aí, né? Acho que um país continental como o Brasil, né? Eu não tô acusando aqui você de ser preconceituoso, seguramente não foi essa a sua fala,
Mas eu combato todo tipo de preconceito em relação a qualquer região do país, né? Qualquer tentativa de dizer que alguém do Nordeste não tenha capacidade para entender e fazer qualquer coisa em outra região do país, e também não admito que se ache que alguém que é do Sul não possa ter a compreensão e a capacidade de ajudar as outras regiões também a se desenvolver. O Brasil precisa de um governo que funcione, que esteja equilibrado, que crie um ambiente de confiança para que venha investimento aqui. E me parece muito claro, eu não tenho a pretensão de saber tudo sobre todas as coisas e sobre todas as regiões do Brasil. São 5 regiões, o Nordeste, o Norte, o Centro-Oeste, o Sudeste, a região Sul, cada uma com os seus problemas, com as suas peculiaridades, com as suas vocações, com as suas potencialidades. São 5 regiões e um presidente da República. Nunca um presidente da República vai conseguir ser a síntese completa deste Brasil imenso e diverso. Mas seguramente precisa ser alguém que tenha abertura e capacidade de entender, de ter a empatia, de sofrer a dor do outro junto. E é o que eu tenho buscado fazer. Tenho conversado muito com as nossas lideranças do Norte, do Nordeste, do Sudeste, do Centro-Oeste, de todas as regiões, para poder entender melhor as suas dores, quais são as suas aspirações, os seus sonhos. E eu vejo para o Piauí a mesma coisa, você estava falando, a gente estava conversando, uma região sul que tem um potencial no agronegócio que vai sendo explorado por gaúchos que estão aí presentes também, não só gaúchos, também piauienses e gente de tantas outras regiões, mas os gaúchos tiveram essa característica de também desbravar tantas regiões. Olha, estamos a tantos quilômetros de distância e os gaúchos chegaram aí. Se os gaúchos estão aí empreendendo, por que não pode também o Piauí apostar num gaúcho para ajudar o Brasil a crescer mais e ajudar essa região a se desenvolver? Precisa de logística, de estrada, a gente vai precisar viabilizar investimentos diretos com recursos do governo, e para isso precisa ter um governo que funcione para fazer esses investimentos, precisa articular a vocação turística da região norte, do litoral, do Parnaíba, para que explore esse potencial turístico para gerar, a partir dessa indústria sem chaminés, que é o turismo, gerar emprego e renda. Tem muitas oportunidades de desenvolvimento, mas para tudo isso, para todas essas oportunidades se desenvolverem, precisa ter governo com estrutura, com fôlego, com capacidade. E não só não tem esse governo hoje por conta dos erros sucessivos, tanto do PT lá atrás, quanto de Bolsonaro agora, quanto há uma perda de foco, né? Como eu disse, o foco está todo em conflito entre as pessoas e pouco ataque aos problemas do país. Então pode ter certeza, eu venho na minha manifestação ao povo do Nordeste e ao povo do Piauí nesse momento, com a humildade de reconhecer que eu não sei tudo sobre todas as coisas, mas com muita disposição para colocar o que eu já aprendi, o meu conhecimento, a minha capacidade de fazer gestão e de superar os problemas do meu próprio Estado a serviço do Brasil, para que a gente possa ter em todas as regiões maior possibilidade de crescimento, geração de emprego e renda para a nossa população. A propósito de preconceito que o senhor falou, o senhor deu uma declaração recente na mídia, na imprensa nacional, falando a respeito da orientação sexual do senhor. Eu queria saber o que o senhor percebeu, colheu de informações sobre os brasileiros na repercussão dessa declaração. O que o senhor pôde perceber em relação ao sentimento do brasileiro quando o assunto é a orientação sexual? O que eu pude perceber, Joelson, é que o amor vai vencer o ódio. O brasileiro é afetuoso, a característica do povo brasileiro é o carinho, é a alegria, é o respeito entre as pessoas. Nesse país diverso que a gente tem, a gente gosta de estar junto, a gente sente falta nessa pandemia de estar próximo. O brasileiro é especialmente afetivo. E o povo do Nordeste, ainda mais afetivo, essa é uma característica. Então, na minha manifestação sobre a minha orientação sexual, ficou muito claro essa característica. Mesmo com um presidente homofóbico que tenta insuflar, que tenta ir contra, que tenta atacar as pessoas, mas a característica do povo brasileiro é mais forte e vai fazer o amor superar o ódio sem dúvida nenhuma. Então isso me deixa ainda mais otimista de que vamos construir uma nação com base nesse respeito, dessa diversidade que a gente tem. Eu não acho que eu seja melhor do que ninguém porque sou gay, mas
mas também não aceito que me coloquem como pior porque eu sou gay. Isso eu não admito. E acho que a gente tem que respeitar a população brasileira na sua diversidade, homens, mulheres, gays, negros, índios, brancos, pardos, pessoas mais jovens, pessoas de mais idade. Tudo isso faz o Brasil ser mais rico, é um potencial do nosso país, né? A cultura diversificada que a gente tem em cada uma das regiões desse imenso Brasil, tudo isso torna o Brasil mais potente, porque nessa diferença que a gente tem dessa população, a gente é mais criativo. As empresas percebem isso cada vez mais e formam times diversos. Porque se tiverem num grupo de pessoas, homens brancos de meia idade e de uma determinada classe social, vão olhar os problemas sob um ângulo, diante de uma perspectiva. Agora, se tiverem equipes de homens e mulheres, negros e brancos, pessoas com deficiência, pessoas mais jovens, pessoas de mais idade, se tiverem LGBT, tudo isso torna essa equipe diversa, cada um com a sua experiência, oferece uma visão sobre um problema e, consequentemente, as soluções são mais inovadoras, são mais criativas. E isso é uma riqueza que precisa ser fortalecida para que o Brasil possa se desenvolver. Governador, declaração recente do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso favorável à candidatura de João Dória. Isso influencia na sua estratégia de viabilizar a sua candidatura na prévia do dia 21 de novembro? O presidente Fernando Henrique já dirigiu muitas palavras a mim de estímulo, tanto privadamente quanto publicamente. Sempre me estimulou muito a poder estar nessas prévias, né? Colocou meu nome em destaque, eu sou grato a ele pelo estímulo e pela referência que é. Fez a sua manifestação de voto, ele vota como todos os filiados nas prévias do PSDB, eu respeito, mas estamos construindo os apoios suficientes para que possamos vencer as prévias e tenho segurança de que vamos vencer as prévias do PSDB, pelo que nós estamos verificando nas bases do partido, desde vereadores, prefeitos, deputados estaduais, deputados federais, em todas as frentes do partido. Estou muito confiante de vencer as prévias, respeito o presidente Fernando Henrique e tenho certeza que ele vai nos dar o seu voto lá na frente, se não nas prévias, que ele declarou agora a sua intenção de voto, mas quem sabe ele muda de ideia, mas se não mudar, vai ter a oportunidade de votar no ano que vem na gente. Tá certo. Quero agradecer ao governador Eduardo Leite. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí de hoje. Mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, um grande abraço a todos. Muito obrigado. Aí, muito obrigado, governador. Edivaldo Barbosa está mais do que colocado o nome de Eduardo Leite, né? Está disposto a enfrentar todos os desafios de uma pré-candidatura e de uma prévia dentro do seu partido. O que eu percebi exatamente nas declarações do governador Eduardo Leite é que ele é uma candidatura já procura se viabilizar além PSDB. Não é somente um candidato para uma prévia, mas um candidato com ideias e projetos para o Brasil, conforme ele realçou nos mais diferentes ângulos que foram abordados aqui na entrevista, Joel.